Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no início do livro de Atos, ou Atos dos Apóstolos, como alguns autores chamam. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Ok? No início do livro de Atos, ele faz uma ligação entre o Evangelho de Lucas e o livro propriamente dito de Atos. Na verdade, era um livro único, como nós vimos no outro vídeo. E aqui, agora, ele já começa a falar sobre os acontecimentos, principalmente sobre a igreja primitiva. O que acontecia no início da igreja primitiva? Então, ele vai entremear, né, a história do crescimento da igreja com o crescimento em si, ou seja, ele vai nos dando notícias de como a igreja está crescendo. Dois fatores são importantes aqui nesse início e ele já coloca exatamente para que nós possamos ver e comparar a igreja daquela época, o desenvolvimento da igreja com a igreja de hoje em dia. Dois fatos são característicos da igreja. Primeiro, o crescimento. No início, a igreja teve um crescimento muito grande. E em alguns lugares, em algumas situações, nós vamos ver que Lucas fala que o crescimento foi muito grande. Foi exatamente aquilo que nós imaginaríamos de levar alimento aos sedentos, aos famintos, levar água aos sedentos. Então, o grupo cristão, ele crescia, mas ele crescia com um propósito. Ele tinha um propósito em comum. Todos trabalhavam para uma finalidade. E este propósito, esta finalidade, foi fazendo com que o grupo tivesse uma reputação. As pessoas sabiam e as pessoas conheciam sobre os cristãos, não só em Jerusalém, mas isso começou a se estender para as cidades vizinhas. Lembre-se que no início, como os apóstolos ficaram só em Jerusalém, o crescimento estava restrito a Jerusalém e nas cidades, nos vilarejos próximos. Isso, com o tempo, foi modificando e o crescimento se deu, né? A mensagem foi levada para lugares mais distantes. Nós vamos ver por que isso começa. Uma outra questão interessante sobre a vida na comunidade das igrejas era essa disposição das coisas que as pessoas tinham. Em verdade, quando eles se reuniam neste grupo, eles praticamente deixavam tudo que eles possuíam, os bens materiais que eles possuíam, a favor da comunidade. Então, nós vamos observar algumas palavras no sentido de que eles deixavam os bens ou o dinheiro da venda dos bens aos pés dos apóstolos. Por que ele está dizendo isso aos pés dos apóstolos? Ou seja, estava para que os apóstolos usassem esse dinheiro para as pessoas que precisavam, para comida, para bens, vestimentas, enfim, aquilo que fosse necessário. E isso vem de encontro com uma passagem que o amado pode encontrar lá em Deuteronômio 15:4. Quando o Senhor Deus fala o que deve ser feito entre as pessoas do seu povo, ele menciona o seguinte: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque não haverá pobre no meio do meu povo. Então ele estava abençoando as pessoas de tal maneira
que elas pudessem indiretamente abençoar também aqueles que não tinham alguma coisa e que pudessem aí com estas bênçãos se desenvolver e pudessem crescer, inclusive materialmente. Então, veio no sentido de que esta pobreza, esta falta de comida, esta falta de vestimenta, essa falta de condições não existisse. Ou seja, não haveriam pobres, porque uns iriam cuidar dos outros. E aqui Lucas nos dá dois exemplos desta disposição. O primeiro exemplo é um exemplo positivo. Este Barnabé, cujo nome, Bar quer dizer filho, né? Então Barnabé pode ser traduzido como filho do encorajamento ou filho da exortação. E nós vamos ver mais para frente que esse Barnabé ele vai auxiliar um monte a dispersão da mensagem de Jesus entre os povos, entre os gentios, principalmente. Ele era um levita da tribo de Levi, o nascimento dele é judeu, ou seja, ele é do povo judeu, da tribo de Levi, mas ele não nasceu em Israel, ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu numa ilha chamada Chipre, que a gente vai ver numa das próximas gravações, a gente vai ver a importância que ela terá. Então esse foi um exemplo positivo, ele vendeu tudo que ele tinha e ele trouxe, ele era uma pessoa de bastante dinheiro, e ele trouxe isso tudo aos pés dos apóstolos. E aí Lucas dá um outro exemplo, um exemplo contrário, um exemplo negativo, de um casal chamado Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles venderam as coisas deles e entregaram isso para os apóstolos, mas dizendo assim, olha, tudo que eu tenho eu estou dando aqui. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles deixaram uma parte, ou seja, eles ficaram com uma parte, eles retiveram uma parte e deram o resto. Mas eles começaram a fazer propaganda como se eles fossem as pessoas mais preocupadas do mundo em dar dinheiro para aquele que precisasse. O pecado deles não foi ficar com, porque não era exigido isso, ninguém precisava, ninguém era obrigado a vender o que tinha, ninguém era obrigado a dar o produto, né, da venda, ninguém era obrigado a fazer isso, as pessoas faziam porque queriam. O problema de Ananias e Safira é que eles mentiram sobre o sacrifício que eles estavam fazendo. Então, na verdade, eles disseram, olha como eu sou o máximo da pessoa, como eu sou maravilhoso, porque tudo que eu tenho eu vendi e estou trazendo esse dinheiro aqui para os pobres, estou sem nada agora, porque, na verdade, eles mentiram sobre isso. Eles estavam querendo um status, uma glória que eles não tinham. Na verdade, não foi o de reter, mas foi o de mentir. Então, este foi o pecado de Ananias e de Safira. Eles estavam mentindo para o próprio Espírito Santo, né? E isso não foi legal, porque o resultado foi que eles tiveram uma síncope quando eles foram descobertos, quando descobriram a mentira, eles passaram mal do coração, eles tiveram uma síncope e eles morreram imediatamente. Então, eles foram feridos aí pela profundidade do pecado. Logo em seguida, os apóstolos foram presos de novo. Então, veja, nesta primeira fase, os apóstolos tinham continuamente uma perseguição a enfrentar, eles eram presos, eles eram ameaçados, etc. Depois de um tempo, a gente vai ver que isso para um pouquinho e depois inicia de novo. Pedro e João, eles foram proibidos de pregar. Na primeira vez que eles foram presos, eles foram proibidos de pregar. E o que acontece é que eles foram pegos pregando de novo, né? E eles, então, foram pegos e foram levados para as masmorras, para o presídio, e foram colocados em grilhões. E quando
Quando isso acontece, logo em seguida que isso acontece, um anjo do Senhor liberta eles dos grilhões, os grilhões caem, as portas abrem e eles simplesmente saem. E o anjo diz, volta para o templo e continua pregando. Mas eles acabaram de ser presos porque eles estavam pregando. Então nós temos duas ordens aqui. Uma ordem que era das autoridades religiosas, não pregue. E uma ordem vinda de Deus através de um anjo que os liberta da prisão, dizendo, vá e pregue a palavra. O que eles fizeram? Duas ordens, eles vão ter que optar por uma. Eles optaram pela ordem de Deus. Isso é óbvio. Se nós temos duas ordens para cumprir, qual é a ordem que nós vamos cumprir? A ordem de Deus. Não é a ordem do sinédrio, porque o sinédrio não estava com essa moral toda, com essa autoridade espiritual toda. Ora, quando eles vão buscar, na prisão não tem mais ninguém lá dentro e eles ficam sabendo, então, não está aqui. Onde é que eles estão? Eles estão pregando no templo. Vão até lá, os soldados trazem para o sinédrio e lá no sinédrio eles são então obrigados a falar. E eles vão, opa, é para se defender? Então a gente vai se defender. Jesus disse que quando a gente precisasse se defender, a gente não precisava se preocupar, porque o Espírito Santo ia dando aquilo que nós precisávamos falar. E eles começam a se defender. E aqui, amados, nós vamos ver uma coisa super importante. Todos eles, quando eles são levados a se defender, eles começam a pregar. E é o que Pedro faz, é o que João faz. Eles começam a pregar. E esta pregação bota o dedo na ferida contra as autoridades religiosas. Ela acusa as autoridades religiosas naquilo que eles estavam fazendo de errado, que Jesus já tinha dito isso, e eles não se emendaram. Então eles falam isso, o resultado foi uma irritação. Eles ficaram super irritados e eles queriam fazer alguma coisa definitiva com Pedro e João. Nesta oportunidade, nós temos Gamaliel. Gamaliel é uma pessoa, ele era um escriba descendente do primeiro Gamaliel, que dizem alguns estudiosos, foi quem ensinou Paulo. Paulo foi educado, ele mesmo fala assim, educado aos pés de Gamaliel. Então, este Gamaliel é da mesma família, né? Todos eles se chamavam Gamaliel, 1, 2, etc. Este Gamaliel é um Gamaliel que estava no templo, que era um escriba e que ele dava aulas, ele ensinava as pessoas, entre elas o próprio Paulo. E ele interfere, ele diz assim, gente, vamos com calma nisso, porque nós precisamos ser sábios. Se isto é de homens, daqui a pouquinho termina, eles vão se cansar disso e vai desaparecer. Agora, se isto for de Deus, não vai acabar e nós estaremos fazendo um pecado muito sério. Então, o Sinédrio escuta o que Gamaliel fala, porque ele era uma pessoa muito sábia, ele era um professor, ele era um mestre, ele era um escriba, fariseu. E aí todo mundo escuta o que ele fala e diz, bom, mas a gente não vai soltá-los assim, sem mais nem menos. Não, vamos dar um corretivo neles. E eles foram açoitados, foram repreendidos e libertos. Nossa, foi a felicidade, porque eles se acharam então dignos de sofrer, de serem açoitados por causa do nome de Jesus. E Gamaliel estava certíssimo, né? Eles não deveriam ter metido a mão ali exatamente porque era de Deus, não era dos homens. Tanto isto é que cresceu tanto que cresceu e nós estamos aqui para provar isso. A igreja continua crescendo? Continua. Lucas, de vez em quando, ele para e fala sobre o crescimento. E aqui, nesse crescimento, houve um boom, houve um crescimento muito grande, exatamente por algumas questões, que é o que a gente vai ver agora na sequência. Primeiro,
Esses ensinamentos que estavam sendo feitos basicamente nas sinagogas começam a ser estendidos para outros lugares, outras sinagogas, principalmente entre aqueles judeus que tinham sido dispersos e que voltavam e que vinham, mas que eles não falavam especificamente o aramaico. Eles falavam a língua grega, que era a língua de toda aquela região. E aqui estes ensinamentos começam a ser feitos, principalmente por uma pessoa que a gente vai ver daqui a pouquinho, é Estevão. Estevão foi o primeiro a morrer em nome de Jesus. E quando ele morre, acontece uma dispersão de todos estas pessoas, principalmente para o restante da Judéia, Samaria, Galileia, etc. Nós vamos ter aqui uma questão também super importante, que é um etíope. Na verdade, ele não é bem da Etiópia, ele é do Sudão, mas esse homem, ele não é da região, ele é da África, e ele está passando por ali e ele acaba por se converter. Uma outra pessoa super importante, muito importante, que se converte é Saulo, que depois passa a ser chamado de Paulo. Vamos ver. Bom, tudo começa com uma nomeação de 7 auxiliares. Por quê? Porque existiam os judeus ali da Judéia, de Jerusalém, etc., e existiam alguns judeus que, por ocasião das perseguições que os judeus sofreram, acabaram se dispersando para longe e depois acabavam voltando. Então, os chamados judeus da dispersão, são eles os que falavam a língua grega. Portanto, na verdade, todo mundo entendia o grego, mas alguns tinham como língua mãe o aramaico. E estes, na verdade, eles só falavam o grego, né? Porque eles eram de fora e depois eles vieram. Então, o que acontecia é que estas pessoas achavam que não estavam sendo tratados de forma igualitária entre os judeus e os de língua grega. Então, havia uma diferença. E aí começou a se reclamar, etc, etc. O que os apóstolos disseram? Bom, a gente está com bastante coisa para fazer, vamos dividir os afazeres. Nós vamos nomear, então, 7 auxiliares, e estes auxiliares vão nos ajudar especificamente entre os de língua grega. E entre eles estão Estevão, que a gente falou agora há pouco, e Filipe, que foi quem converteu o etíope. Então, veja, entre os 7, 2 vão ser tratados e vão ser discutidos por Lucas. Tá? Eles faziam o discipulado, eles faziam o ministério de dispersar e de ensinar aquilo que era devido ensinar, ou seja, a mesma atividade evangelística dos apóstolos, mas também faziam um atendimento aos pobres, mais especificamente para que esta parte também se desse. Tá? Então, Estevão e Filipe passam a ter agora a atenção de Lucas na discussão do crescimento da igreja. Estevão era uma pessoa que, segundo a Bíblia, era cheio de graça e poder. O que a Bíblia quer dizer quando alguém está cheio de graça e poder? Quer dizer que ela estava cheia do Espírito Santo. Ele pregava nas sinagogas porque era um hábito deles, eles iam primeiro para as sinagogas, pregavam para os judeus e eventualmente saíam para a pregação para os gentios, aqueles que queriam ouvir. Eles também pregavam, mas não era a regra agora. Isso vai acontecer daqui a pouquinho. Eles pregavam então nas sinagogas, que o início se deu assim, só que quando Estevão pregava,
e ele falava as verdades que tinham que ser ditas, muitas pessoas não aceitavam ser chamadas a atenção e dizer que eles estavam erradas. Quem é o Estevão para dizer que eu, um sacerdote, estou errado? Então, eles acabavam reagindo. E numa destas pregações, a reação foi muito violenta mesmo, e eles acabaram acusando Estevão de blasfêmia, porque Estevão estava atacando o templo e atacando a lei. A mesma conversa de sempre, a mesma conversa que foi a conversa para acusar Jesus. Então ele não estava falando do templo, ele não estava falando da lei, a conversa era outra, só que eles não queriam aceitar. Ele foi preso e o início do julgamento acontece. E aí, como é devido, deu-se oportunidade para Estevão falar. E todos eles aproveitavam qualquer defesa para pregar. Foi o que ele fez. Então ele voltou à história e, na verdade, ele começa apresentando uma defesa, trazendo a história, comparando Jesus com Moisés, comparando que o povo já naquela época de Moisés já estava recusando os ensinamentos e as orientações de Moisés, e não era diferente agora com Jesus. E aí ele começa a repreender o povo porque eles estavam rejeitando o Messias, eles estavam rejeitando Jesus. Ele faz toda uma construção histórica para isso. E aí ele explica o seguinte: olha, se os judeus estão rejeitando, a saída está na palavra. Os profetas estão dizendo que se os judeus não querem, vai-se aos gentios. Quando esta conversa começa, quando esta repreensão é feita e quando este anúncio é feito, eles se irritaram verdadeiramente. Quando ele acusa os judeus, dizendo que era um povo que, desde a época de Moisés, já era incircunciso de ouvido, resistente ao Espírito Santo, que matava profeta, que despertava os piores sentimentos, a turba se exaspera, fica violenta, tira ele dali, leva ele para fora e começa a aplicar, sem julgamento nenhum, começa a aplicar a pena de morte. A pena de morte era por apedrejamento. E ele efetivamente vai morrer apedrejado. Antes de morrer apedrejado, ele olha para os céus se abrem e ele enxerga Jesus ao lado de Deus, ao lado do trono de Deus. O que Jesus estava fazendo lá? Jesus estava lá e está lá ainda, porque ele não veio, a segunda vinda não aconteceu. Ele está lá para fazer o quê? Ele está lá como nosso advogado. Estevão viu isso, portanto, ele estava ao lado de Deus como advogado, porque se ele estava em pé ao lado de Deus, significa que ele não está sentado ainda no trono, portanto, ele está na sua função de defesa. Ele está como nosso advogado, como ele estava como advogado de Estevão naquela hora. A turba fica mais violenta ainda, e a Bíblia diz que eles tiram as roupas, que é para facilitar o apedrejamento, eles tiram uma capa que vai por cima, e eles deixam essa capa aos pés de um jovenzinho. Este jovenzinho não é nada mais, nada menos do que Saulo, que depois vai se chamar Paulo. Bom, Estevão morre, inicia-se agora uma perseguição absurda dentro de Jerusalém, nas circunvizinhanças de Jerusalém. Os partidários, então, de Estevão, aquele que era do grupo de Estevão, acaba fugindo para outros lugares da Judéia, então cidades vizinhas de Jerusalém, e eles vão mais longe, eles vão para Samaria, que ficava um pouquinho mais longe, alguns quilômetros para frente. Uma coisa engraçada aqui
interessante isso é que os apóstolos, nesta fase, não são tocados, eles não sofrem perseguição. Eles vão sofrer perseguição um pouquinho mais para frente, mas agora não. Só o grupo de Estevão é que é perseguido. E por isso se dá a dispersão e por isso se dá a levar a mensagem a outros lugares. Saulo aprova aquilo tudo, ele vai até o Sinédrio, pede cartas de referência e ele começa a ir atrás desses cristãos para pegá-los, prendê-los e trazê-los presos para serem julgados pelo Sinédrio. Nesta história, Filipe, que foi nomeado junto, né, com Estevão, ele vai até Samaria e o local de trabalho dele é a Samaria. Lá em Samaria, ele começa a pregar e ele começa a ter bastante sucesso na sua pregação, de tal maneira que muitas pessoas são alcançadas e são convertidas. Neste local existia um mago, um mágico, chamado Simão. Simão é um nome muito popular, era um nome muito popular naquela época, né? Então Simão é alcançado e ele acaba se convertendo e ele acaba sendo batizado, porque a sequência era essa: converte, batiza, eventualmente batismo no Espírito Santo. Então Pedro e João foram até Samaria para ver efetivamente o sucesso que estava acontecendo, né? Então, que as notícias chegavam, nossa, tá vendo crescimento, tá vendo crescimento. Então, o próprio Pedro e o próprio João foram até Samaria para ver como é que as coisas estavam sendo feitas. E aí eles viram que estava sendo feito de forma correta e eles acabavam orando pelas pessoas, impondo as mãos, e quando eles faziam isso, foram batizados pelo Espírito Santo. Simão, que viu isso, ele ficou muito interessado por este poder, o poder que os apóstolos tinham de batizar com o Espírito Santo. E ele chega, então, ele pede, ele quer comprar este poder. Esta forma de agir ficou conhecido, esse pecado, né? Ficou conhecido como simonia, que vem de Simão, que quer dizer o quê? Quer dizer que alguém quer poder, quer autoridade, comprando isso. Isto ainda existe nas nossas igrejas. Pessoas que querem poder e autoridade, pagando por esse poder e autoridade. Pedro fica revoltadíssimo, né? Adverte ele, né? E ele diz, não, fica contigo e vá para o inferno, você e o seu dinheiro, porque isso era um pecado, né? Então, o que nós vemos aqui é que Simão, não sei se ele estava efetivamente convertido, porque ele não estava entendendo a autoridade que existia ali. A autoridade espiritual, amado, não é uma coisa que se compre. A autoridade espiritual é uma responsabilidade. É uma responsabilidade porque você se torna responsável por. Então, era isso que estava acontecendo aqui. Ok, Filipe. Bom, Filipe é levado pelo Espírito até um caminho. O amado está vendo esse mapa aqui embaixo. Ele vai aqui em Jerusalém, existia um caminho que ia para Hebrom e depois ele ia em direção ao litoral. Então ele descia, ele vinha de Jerusalém a Hebrom e depois ele ia em direção a Gaza. Era um caminho pouco utilizado, não era um caminho onde tinha muita gente. E aí Deus, através do Espírito, ordena a Filipe que vá para lá. E ele vai. E no caminho ele encontra um jovem, um homem que era, diz a palavra de etíope, alguns dizem Sudão. Então, na verdade, a região não é da Etiópia, mas é de Sudão.
Sudão está aqui, ó. O amado aqui, ó, aqui onde está com a pointerzinho, é Israel. Então, Jerusalém está bem aqui no meio, né? Aqui entra para o Egito, tá? Entra o Egito, atravessa o Egito. Aqui nós já estamos na África. Aqui é o Sudão. Ele era desta região. Provavelmente ele era um judeu convertido, né? Não era um judeu de nascimento, era um judeu convertido, e ele havia estado então naquela região exatamente para as festas, para adorar, enfim, etc. A palavra diz que ele estava a serviço da rainha do lugar, a rainha mãe, que eles chamam de Candace. Candace não é o nome dela, é o título dela. Então, assim como Faraó não é um nome, Faraó é um título, né? Candace não é um nome. Candace é o título de rainha. Era a rainha mãe, era a rainha do Sudão. E ele trabalhava lá, ele era tesoureiro da rainha. Então imagina, não era qualquer pessoa, era uma pessoa bastante importante no reino. Mas a palavra diz que ele era um eunuco. O que é um eunuco? Eunuco é uma pessoa que é castrada. Algumas nações, alguns povos, eles castravam as pessoas exatamente para desempenhar algumas funções, para se garantir N circunstâncias. Não é o caso de nós discutirmos isso aqui, mas de qualquer forma, ele era um eunuco, ele era um castrado. Um castrado era proibido pela lei judia, pela lei de Israel, ele era proibido, porque ele tinha um defeito, que não foi de nascimento, mas que foi provocado, mas era um defeito corporal que o impedia de entrar no templo e de adorar no templo. Então ele sempre foi marginalizado, ele sempre foi excluído disso. E ele estava então andando, estava ali no seu veículozinho, andando na carroça, e Felipe percebe que ele está lendo uma passagem de Isaías, porque naquela época as pessoas liam em voz alta, elas não liam para si, elas liam em voz alta. E a passagem que ela estava lendo, que ele estava lendo, era de Isaías, que é aquela parte de comparar Jesus ou profetizar que haveria um cordeiro imaculado, um cordeiro santo, seria sacrificado por nós, pelos nossos pecados. Ele estava lendo isso e eles começam a conversar e o eunuco diz que ele não estava entendendo, né? Felipe prega, explica, o homem se converte e na passagem eles passam por um riozinho e o Felipe imediatamente batiza o homem. A gente não sabe o nome dele, a palavra só diz um eunuco da Etiópia, um etíope, que na verdade é dessa região de Sudão. Então, meu amado, aqui nós estamos vendo que as pessoas de fora já começam a ser alcançadas. As pessoas de fora já começam a ser tocadas e elas são atraídas para este nosso Deus. Amém? Bons estudos.